Se você fosse dar uma consultoria para Bolsonaro, ele lhe contratasse para uma consultoria e ele lhe perguntasse: devo chamar, devo convocar as pessoas para irem à manifestação do dia 15 de março, o que você diria? Você, obviamente, iria responder algo que seria bom para Bolsonaro, que lhe favorecesse. Eu vou dizer qual é a resposta mais acertada. Antes, inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente os vídeos do canal. Ora, para o bem de Bolsonaro, o melhor era que ele não se metesse nessa manifestação. E veja só o que ele acabou de fazer. Quando ele enviou, na semana passada, né, quando ele enviou lá no grupo de WhatsApp o chamamento da manifestação, ali aquilo vazou, e aí depois ele veio explicar dizendo que ele não convocou manifestação nenhuma, que aquilo não passou de um envio em grupos privados de WhatsApp, ou seja, ele disse que não convocou. E agora ele vai e convoca. O que ele está dizendo para todo mundo político? Ele está dizendo o seguinte: o que eu falo, não confiem na minha palavra, o que eu falo não vale nada. Então esse é o primeiro erro brutal dele de ter convocado. Foi lá em Roraima, achava, né, tá viajando para os Estados Unidos, faz uma escala em Roraima, acha que aquilo não vai ser coberto, que não vai ter repercussão nenhuma, e vai lá e fala. Então a primeira coisa que acontece com ele é essa imagem, né, que já existe no mundo político, junto a deputados e senadores, vai se reforçando, vai se consolidando. Não dá para confiar no presidente, não dá para confiar no presidente, não dá para confiar no presidente, não dá para confiar na palavra dele. Ele acabou de fazer isso hoje. Então isso é péssimo para ele. É péssimo, é horrível. Isso é muito importante na política. Na política, a confiabilidade dos políticos entre eles é muito importante. Por isso que é difícil entrar alguém de fora, né? Porque eles entram na política, começam a conviver e passam a se conhecer. E vão negociando, né? E as negociações são todos acordos na palavra. Ninguém consegue, vou registrar um acordo em cartório, porque está registrado em cartório você vai cumprir. Não. A pessoa cumpre porque é um cumpridor de acordo. Isso não existe na política. Não existe um poder superior que imponha o cumprimento de um acordo celebrado entre dois pares na política. Então, Bolsonaro, ao fazer isso, ele rompe com algo muito básico e muito importante na política. E é por isso que alguém de fora não é confiável. É necessário algum período de convívio, estar lá no mundo político, conviver, disputar eleições, ser eleito, conviver na Câmara, conviver no Senado, conviver em outras instâncias, no Poder Executivo, e celebrar acordos e cumprir acordos, celebrar acordos e cumprir acordos. Depois de ter um histórico fazendo isso, né, um histórico de bom relacionamento político, aquela pessoa passa a ser confiável. Não ser confiável causa problemas gravíssimos. Bolsonaro chegou ao poder, mesmo sem ser confiável, por conta de uma disfuncionalidade de nosso sistema político. Tudo bem, aconteceu. Chegando lá, todos sabem, o mandato é fixo, estou disposto a negociar com o presidente. Só que não um presidente não confiável. E aí o presidente vai e chama uma manifestação contra o Congresso. Ele disse lá que não é a favor do Brasil, não tem nada de contra o Congresso, mas não é assim que deputados e senadores vão ler. Então, estão lendo, melhor dizendo. Então, quando você faz uma manifestação contra alguém, contra a casa de alguém, o que esse alguém passa, como é que esse alguém passa a olhar você? Ou pelo menos já olhava e reforça isso, vai dizer, opa, alto lá, a gente não pode facilitar a vida desta pessoa. E igualmente grave, um caso específico, Alcolumbre, quando ele enviou no WhatsApp lá, o Alcolumbre não falou nada, todo mundo ficou cobrando, o Rodrigo Maia soltou uma nota protocolar, botando panos quentes, e Alcolumbre não fez nada, até que ele foi ao Palácio Planalto e se reuniu com o presidente da República. E ali foi fechado um acordo com relação à votação das emendas impositivas do Orçamento da União. Acordo este que Alcolumbre contrariou os interesses da Câmara. Então a Câmara olha para Alcolumbre e diz, tudo bem, você foi lá, fez o acordo, a gente entende. Agora, quando o Bolsonaro convoca a manifestação, ele enfraquece Alcolumbre. Ele diz assim, olha, tudo que vocês da Câmara e do Senado confiaram no Alcolumbre para celebrar o acordo comigo não está valendo mais nada. Então o Alcolumbre, diante dessa, vai dizer o seguinte, olha, da próxima não dá mais para negociar com o Bolsonaro. Eu fui lá, contra muita gente no Senado, contra toda a Câmara, a grande maioria dos deputados,
celebrei um acordo com o Bolsonaro, neste acordo ele não podia vir a público convocando as manifestações e ele veio, da próxima não vai dar mais para fazer. Então, o caso específico de Alcolumbre é absolutamente paradigmático e é algo que é evidente. Alcolumbre não é ingênuo. Eu fiz um vídeo outro dia, os políticos jogam xadrez, Bolsonaro joga damas. Alcolumbre é muito mais sofisticado. Ele não vai partir para o ataque, tudo será muito sutil, lento, gradativo, ciladas, armadilhas, mas isso já se tornou um tremendo problema. Você não precisa ter acesso ao Alcolumbre, conversar com ele e perguntar para ele. Ele foi absolutamente desautorizado por Bolsonaro. O capital político de Alcolumbre, que foi utilizado para negociar com Bolsonaro, contrariando interesses de deputados e senadores, foi agora dilapidado por Bolsonaro. E Alcolumbre vai dizer, eu não posso me expor a isso outra vez. Da próxima vez já não vai dar mais para fazer. Então, as relações vão se deteriorando. Né? Então Bolsonaro parte para o conflito como se ele tivesse a faca e o queijo na mão, como se ele tivesse todos os poderes, né? O coronavírus aí, o pibinho, a bolsa, né? Ele talvez pudesse fazer isso se ele tivesse, como se diz, né, no ditado, por cima da carne seca. Não é o caso dele. E quanto mais ele precisar do apoio da Câmara e do Senado, menos ele terá. A gente conhece essa história no Brasil. Outra coisa da manifestação, ele chamou. Tá bom. Vamos supor que seja uma manifestação grande. Se for pequena, esquece, a Câmara e o Senado vão rir. Mas vamos supor que seja grande. Bom, se muita gente foi pra rua contra a Câmara e o Senado, agora é hora de Bolsonaro fazer alguma coisa. Ele vai ter que ir lá peitar mais ainda, tem que ir lá fechar a Câmara e o Senado. Só que isso não vai acontecer. Então isso vai criar um baita problema para ele. A manifestação, se for grande, cria um problema imenso. Porque muita gente terá ido à rua, gerando a expectativa de que ele fará uma coisa que ele não tem condições de fazer. Não tem condições políticas, não tem condições mentais, habilidade política, capacidade cognitiva, mas não tem condição política. Veja, o governo não consegue resolver um problema da fila do INSS. O governo não consegue pagar os benefícios de pessoas aposentadas. O governo não consegue realizar coisas básicas. Imagina um governo que não consegue realizar coisas básicas já com um aparelho, uma estrutura burocrática pública que já estava azeitada, funcionando, atendendo tudo, e o governo desazeitou isto, emperrou isto. Então o governo não consegue fazer coisas básicas. Imagina se um governo que não consegue fazer coisas básicas tem condições de fazer o fechamento do Congresso. Politicamente é inviável. Quer dizer, ele vai fazer o quê? Combinar com alguns generais da ativa, botar tanques na rua e apontar os tanques em direção à Câmara e o Senado, dizer a partir de hoje não tem sessão e vamos mudar a Constituição e tudo vai ser decretado pelo presidente da República. Isso é inviável. Então uma manifestação dessa, se for grande, vai pressioná-lo numa direção que ele não pode ir, em meio a uma tremenda crise econômica. Então é frustração certa que vai acontecer. Então tá tudo errado, tudo errado. No meu entender, tudo isso tem a ver com a completa incapacidade política, mental, cognitiva do presidente da República. Todo mundo sabe disso, nem todos falam isso em público. Mas é um fato, ele não sabe lidar com o mundo. E ele não sabe lidar com o mundo de um modo geral e com o mundo político de uma maneira particular, de uma maneira específica. Ele ainda acabou de completar um ano de mandato, quer dizer, é início de mandato, não tem uma crise brava, agora que parece surgir uma crise que pode ou não se aprofundar. Mas se ele algum dia tiver numa situação muito ruim, e precisar de deputados e senadores, precisar que deputados e senadores estendam a mão para ele, ele não terá isso. Evidentemente que não terá. E essa convocação da manifestação é muito prejudicial para ele nessa direção. Então, se você fosse um consultor de Bolsonaro, você jamais recomendaria ele fazer o que ele fez. Mas você seria o quê? Um consultor racional, um consultor inteligente. E do lado dele, já foi dito, tem matéria essa semana, dizendo que ele está cercando cada dia mais de puxa-sacos, de pessoas que repetem o que ele quer ouvir, ou que repetem o que ele fala. Então a bolha dele
vai sendo uma bolha cada vez pior para ele, cada vez mais fechadinha e cada vez mais um reforço de tudo que ele pensa e acredita. Era isso que eu tinha para dizer. Lamentavelmente, o presidente fez isso, lamentavelmente, para ele. Bom, agora, é claro, né? Aquela frase do Napoleão: quando seus inimigos estiverem errando, não interfira, deixe-os errar. Então, se você não gosta de Bolsonaro, se o objetivo, né, de senadores, deputados é enfraquecer Bolsonaro, então deixa ele fazer isso mesmo. Quanto mais ele convocar a manifestação, melhor. Por quê? Porque será pior para ele. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente este vídeo. Um grande abraço.